Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Copa do Brasil. Mais uma semana com jogos na terça, na quarta e também na quinta-feira. 3 jogos na terça, 15 jogos na quarta, 2 jogos na quinta. Com 10 equipes, 5 da Série A, 5 da Série B. América Mineiro, Brusque, Criciúma, Fortaleza, Inter, Juventude, Operário de Ponta Grossa do Paraná, Paysandu, Sport e também o Vasco da Gama. Teremos agora 20 jogos nesta semana, 40 equipes envolvidas, 5 da Série A, 5 da Série B e outras 30 equipes de outras séries do futebol brasileiro. Já temos 20 classificados para a segunda fase da competição. Nesta semana vamos conhecer mais 20, vão ficar só 40. Começamos com 80, passamos para 40, vamos a 20 equipes e estas 20 equipes na terceira fase vão se juntar aos clubes brasileiros que estão disputando a Copa Libertadores da América desta temporada, mais o Atlético Paranaense, melhor colocado no Campeonato Brasileiro fora, aqueles que vão disputar a Libertadores da América, o Goiás, campeão da Copa Verde, o Ceará, campeão da Copa do Nordeste e o Vitória, campeão da Série B do ano passado. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Uma dica da KTO, hein? Tem o Vasco da Gama em campo nesta terça-feira. Aqui embaixo, as odds para Marcílio Dias e Vasco que jogam em Itajaí, Santa Catarina, nesta terça-feira. Vitória do Marcílio Dias pagando 5,33. Empate paga 3,80 e a vitória do Vasco da Gama, a odd é de 1,54. Então, 5,33 para o Marcílio Dias, 13,80 para o empate e 1,54 para a vitória do Vasco da Gama. Entra no site da KTO, tá aqui ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Vamos nessa então, as 20 partidas que acontecem nesta semana. 3 jogos na terça, 15 na quarta e 2 jogos na próxima quinta-feira. Teremos nesta terça, 7h15 da noite, em Minas, Atlético contra o Volta Redonda do Rio. Volta Redonda joga pelo empate. Atlético tem que vencer a partida. Quem passar de Atlético e Volta Redonda, na segunda fase vai enfrentar, no estádio Rei Pelé, lá em Maceió, o CRB que eliminou o Rio Branco do Acre, empataram na semana passada em 0-0. 8 da noite dessa terça-feira tem no Ceará, Iguatu e Juventude. Juventude que subiu para a Série A, voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro, disputando aí a temporada na primeira divisão do futebol do Brasil, o Juventude. Lembrando que quem passar de Iguatu e Juventude vai enfrentar na segunda fase da competição Ji-Paraná de Rondônia ou Paysandu que jogam nesta quinta-feira às 9h30 da noite. Então quem passar de Iguatu e Juventude, na segunda fase vai jogar em casa, partida única contra Ji-Paraná ou então contra o Paysandu. Teremos o Vasco contra o Marcílio Dias, 9h30 da noite desta terça-feira lá em Itajaí. O Vasco joga pelo empate. Quem passar de Marcílio e Vasco vai jogar em casa, jogo único da segunda fase contra Água Santa de São Paulo ou então Jacuipense da Bahia que jogam nesta quarta-feira às 8h30 da noite. Jacuipense joga pelo empate. Seguindo, na quarta, 13h30 da tarde tem Olaria e São Bernardo de São Paulo. Quem passar desse grupo aqui vai enfrentar na segunda fase da competição o Corinthians, que eliminou o Cianorte semana passada vencendo por 3-0. Olaria ou São Bernardo, quem passar de fase joga em casa a partida única contra a equipe do Corinthians. Teremos na quarta-feira, 7h15 da noite, no Paraná, Maringá e América Mineiro. Quem passar de Maringá e América vai enfrentar na segunda fase da competição em casa, jogo único, o Amazonas que eliminou semana passada o Independente do Acre vencendo por 1-0. Nesse duelo Maringá e América, o América joga pelo empate. Quarta-feira, 7h30. Na Bahia tem Itabuna e Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Nova Iguaçu joga pelo empate. Quem passar de Itabuna e Nova Iguaçu, na segunda fase vai jogar em casa contra Asa de Arapiraca ou Internacional. O Inter joga em Arapiraca nesta quarta-feira, 8 da noite, pelo empate para passar de fase. Então, quem passar de Itabuna e Nova Iguaçu joga em casa contra Asa ou então contra Internacional.
7h30 da quarta-feira tem, em Alagoas, Muricy e Confiança do Sergipe. Confiança joga pelo empate. Quem passar de Muricy e Confiança pega na segunda fase da competição ou o Trem do Amapá ou o Sport Recife, que jogam nesta quarta-feira a partir das 9h30 da noite. O Sport joga pelo empate. Quem passar de Trem e Sport vai jogar em casa na segunda fase, jogo único contra Muricy ou então Confiança. Também 7h30 da noite da quarta-feira tem em Pernambuco Petrolina e Cascavel do Paraná. O Cascavel joga pelo empate. Quem passar de Petrolina e Cascavel vai pegar na próxima fase da competição o Souza da Paraíba, que eliminou o Cruzeiro, multicampeão Cruzeiro, 6 vezes campeão da Copa do Brasil. O Souza vai jogar em casa na segunda fase, jogo único contra Petrolina, então contra o Cascavel do Paraná. Também na quarta-feira, 7h30 da noite, tem no Maranhão e Ferroviário do Ceará. Quem passar desse jogo, Ferroviário joga pelo empate e pega o Maitá do Acre ou o Sampaio Corrêa do Maranhão. Sampaio joga pelo empate. Esse duelo aqui acontece quarta-feira, 9h30 da noite. Quem passar de Humaitá e Sampaio, na segunda fase da competição, vai jogar em casa, jogo único contra Maranhão ou então contra o Ferroviário. Também na quarta, 8h30 da noite, tem Santos, Portuguesa, Santista e Caxias. Time gaúcho joga pelo empate. Quem passar de fase enfrenta o Bahia. Na próxima etapa, o Bahia que eliminou semana passada no Maranhão, o Mato Clube vencendo por 4-0. Quem passar de Santista e Caxias vai jogar em casa, partida única contra o Bahia na segunda fase da competição. Quarta-feira, 8h30, em Nova Lima, Minas Gerais, tem o Vila Nova contra o Aparecidense de Goiás. Quem passar desse grupo pega ou o Operário do Mato Grosso do Sul ou o Operário do Paraná, que jogam também na quarta-feira, 9h30 da noite, lá no Mato Grosso do Sul. O Operário Paranaense vai jogar pelo empate. Quem passar de Vila Nova e Aparecidense joga em casa a partida única da segunda fase contra um dos operários aqui, que vão jogar também na quarta-feira. Quarta-feira, 8h30, pessoal. Tem em Rondônia, Grêmio Sampaio contra o Brusque de Santa Catarina. O time catarinense joga pelo empate para passar de fase e enfrentar na próxima etapa o ABC de Natal, que eliminou semana passada o 13 na Paraíba ao empatar em 1-1. O ABC só espera agora, o ABC vai jogar em casa, partida única da segunda fase contra Sampaio ou então contra o Brusque. Quarta-feira, 9h30 da noite, tem no Mato Grosso, Operário e Criciúma. Criciúma joga pelo empate. Quem passar de Operário e Criciúma pega na próxima etapa o Brasiliense, que eliminou semana passada o Itabaiana por 1-0. O Brasiliense vai jogar em casa, partida única da segunda fase contra Operário e Criciúma. Lembrando, nesta fase o visitante joga pelo empate. Na segunda fase, em caso de empate, teremos a decisão nas penalidades máximas. Quinta-feira, pessoal, 8 da noite, fechando a rodada aí, tem Fluminense do Piauí contra o Fortaleza. O Fortaleza joga pelo empate contra o Fluminense. Quem passar de Fluminense do Piauí e Fortaleza vai enfrentar na segunda fase da competição o Retrô de Pernambuco, que eliminou semana passada o Manauara do Amazonas por 2-1, portanto, ou o Fluminense do Piauí ou o Fortaleza, quem passar de fase, vai jogar em casa na segunda etapa da competição contra o Retrô de Pernambuco. Portanto, já passamos aqui os 20 duelos desta semana pela Copa do Brasil. Confirmando, já temos aí 20 equipes classificadas para a próxima etapa da competição, nesta semana com 3 jogos na terça, com 15 jogos na quarta, com 2 jogos na quinta, teremos aí mais 20 classificados para a segunda fase da Copa do Brasil. É isso aí, fui!